Olá, está tramitando aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei 154 de 2022, que altera o Estatuto do Idoso para aumentar a punição prevista para crimes de negligência e de apropriação indevida de bens praticados contra pessoas com 60 anos de idade ou mais. O objetivo do projeto é alterar a legislação para assegurar punições mais duras contra esse tipo de crime e foi proposto por uma subcomissão criada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo a deputada Bia Kicis, do União do Distrito Federal, que é a presidente da CCJ. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigada aí por ter aceitado nosso convite para conversar sobre esse importante assunto. Eu que agradeço o seu convite, Fernando. É sempre muito importante a gente se comunicar com o telespectador, aquelas pessoas que acompanham a vida política do país, que têm interesse. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez, deputada. A senhora poderia começar nos falando sobre os principais pontos desse projeto e os benefícios esperados com a aprovação dele, principalmente para a população idosa. Sim, a gente tem acompanhado, até com muito assombro, eu acho, muitos fatos, né, de pessoas idosas que sofrem maus tratos pela própria família. O Ministério da ministra Damares, dos Direitos Humanos, tem feito várias ações para minimizar esse tipo de problema. E aí é a parte que a gente fala de punição, né? Mas também trabalhamos com a parte preventiva. Essa parte especificamente da subcomissão especial, a gente está trabalhando para tentar prevenir, né, esse tipo de ação contra os idosos. O idoso precisa ser cuidado, respeitado, mas a gente sabe que nem sempre é assim. E também, claro, que imprimir uma pena mais forte para aquelas pessoas que, a gente fala assim no popular, né, que maltratam e passam o idoso para trás. Porque é muito comum, infelizmente, né, pessoas que tiram proveito de uma vulnerabilidade do idoso, que muitas vezes não tem a mesma lucidez, não tem a mesma compreensão. Então, pessoas que se apropriam muitas vezes da pensão do idoso. E é por isso que esse trabalho esse projeto entrou na nossa comissão especial. O relator foi o deputado Carlos Jordi, o presidente da comissão, o deputado Berrite. Nós selecionamos um conjunto de projetos de lei para alterar o Código Penal, e esse foi um que foi aprovado, acho que é unanimidade. Não importa aí, não é, qual a ideologia, qual partido, todo mundo se uniu aqui na proteção dos idosos. Perfeito. Deputada, a senhora estava falando em tirar proveito do idoso, né? Uma das mudanças mais fortes no projeto que eu percebi foi relacionada aos crimes financeiros, né? Que a pena passa aí de entre 3 e 10 anos e era de 1 ano, de 1 a 4 anos de reclusão, né? Por que se pesou mais a mão no crime financeiro? Ele é o que mais ocorre? Ele é o que mais ocorre e ele é um crime, ele ocorre de forma silenciosa. Porque se você espanca um idoso, tranca um idoso, isso pode chamar a atenção, até da vizinhança. Mas esse crime de tirar proveito financeiro do idoso, ele ocorre, na maioria das vezes, dentro do lar do idoso ali, e é perpetrado por alguém da família do idoso, que às vezes está ali ao lado parecendo que está zelando por aquele idoso e, na verdade, está se aproveitando, e o idoso mesmo não tem nem condição de saber. Porque quando você tem uma violência física, ela deixa marcas, ela chama atenção. Então, esse tipo de crime, ele acontece em várias camadas da sociedade e ele passa desapercebido. Então, é por isso que a gente quis pesar um pouco mais a mão aqui nesse, porque a gente tem que intimidar
né, as pessoas que cometem esse tipo de crime com a cara mais deslavada do mundo ali, né, para que a gente possa tentar prevenir, né, e punir com rigor. Perfeito. Falando em prevenção, né, deputado, o projeto ou a comissão, ela trabalhou em alguma regra, alguma condição para incentivar a denúncia? Porque muitas vezes o idoso não tem como denunciar o que está ocorrendo, né? Essa questão é tratada de alguma forma? Bom, na verdade, o que a gente está fazendo é um trabalho de conscientização, né? Esse projeto não é um projeto isolado. Esses projetos da nossa subcomissão penal, eles foram tratados, aqueles projetos que a gente entende que deveriam alterar o Código Penal. Uhum. E o que a gente tem feito, e aí isso parte muito, já não é do legislativo, mas do executivo, um trabalho de conscientização, inclusive com gerentes de banco, sempre que houver um estranhamento, né, que deve haver, sim, uma denúncia. Tá? Então, o que o governo tem feito é aumentar os canais de acesso à denúncia, e tem aumentado muito. Tá? Então, divulgando esses canais. Tá? Então, assim, como eu te falei, exatamente por serem crimes mais difíceis da comunidade perceber. Né? Eu tive a oportunidade de ver um caso de violência no Nordeste, de uma filha que trancava a mãe dentro de casa, né? E obrigava a mãe a fazer tarefas domésticas pesadíssimas para a sua idade. Mas aí a vizinhança acaba que houve gritos, isso chama atenção. Esse daqui, como você falou, como é que faz para prevenir? Então, é preciso conscientizar, e aí sim, instituições financeiras, o banco, o gerente daquele idoso, todos devem ficar atentos a qualquer movimentação que possa parecer estranha. Perfeito. Para a gente falar um pouquinho da negligência, né, deputada, a pena também aumentou sensivelmente, né? Negligência aí, para quem nos acompanha, colocar o idoso em risco, físico ou psíquico, ou em condições desumanas, como a senhora falou, né? Esse tipo de crime, ele é mais cometido pelos familiares mesmo, pelos cuidadores? Infelizmente, sim. A gente sabe que pessoas que têm condição, às vezes, de contratar um cuidador, muitas têm o cuidado de botar, às vezes, uma câmerazinha escondida, porque isso acontece com criança e acontece com idoso, às vezes um maltrato. Mas muitas pessoas que não têm condição de contratar um cuidador, e às vezes, numa vida já difícil, estressada, a pessoa acaba tendo que ter mais esse trabalho, né? Esse ônus, muitas vezes, de cuidar de um idoso. Mas as pessoas, às vezes, se esquecem que todos nós fomos crianças e nós tivemos alguém que cuidou de nós. E seremos idosos, essa pessoa que... Isso já é o próximo passo, mas nós fomos crianças. E esse idoso, hoje, é alguém que cuidou da gente, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso cuidado. E aí, o que você falou, nós também seremos idosos. E nós não queremos ser maltratados. Então, eu acho que tem muito a ver com a questão de você se colocar no lugar do outro. Mas esse é um trabalho de conscientização. Infelizmente, o direito penal existe para punir aquelas pessoas que não conseguem viver bem em sociedade, respeitando o direito do outro, respeitando a propriedade, a vida do outro, né? A honra, a dignidade do outro. É aí que entra o direito penal. Ok. Deputada, para a gente finalizar, o projeto ele ainda precisa passar pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e também pelo plenário, né? A senhora está otimista mesmo em um ano eleitoral que dá para aprovar esse ano? Eu estou muito otimista, porque a comissão do idoso é uma comissão muito proativa, né? E eu acredito que rapidamente esse projeto possa ser aprovado lá, porque ele é um projeto que ele tem clamor.
Na CCJ, ele foi um projeto que foi aprovado com tranquilidade. Eu acho que ninguém consegue se opor a um projeto desses. E acredito que no plenário ele possa também passar com tranquilidade, né? E ser aprovado tanto na Câmara como no Senado, certamente será sancionado pelo presidente Bolsonaro, e os nossos idosos podem sempre contar, né, com a nossa atenção e com a nossa vontade de trabalhar para que eles tenham uma vida mais digna. E um descanso merecido, né? Com certeza. A pessoa trabalha a vida inteira, seja trabalhando por uma profissão, seja em casa, cuidando dos filhos. A terceira idade, né, a velhice, o ocaso da vida, deveria ser um momento em que a pessoa poderia ter um pouco mais de tranquilidade, carinho, né? E é disso que a gente está cuidando. Com certeza. Deputada, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Palavra Aberta. Muito obrigada, Fernando. Um abraço a todos. Obrigado. Eu conversei com a deputada Bia Kicis, do União do Distrito Federal, presidente da CCJ, sobre o projeto de lei complementar 154 de 2022, que altera o Estatuto do Idoso para aumentar a punição prevista para crimes financeiros e de negligência praticados contra pessoas idosas. Se você quiser assistir novamente a este programa ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, só acessar o nosso site, câmara.leg.br, ou as nossas páginas oficiais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.